O grupo de hoje ele vai ser coordenado pelas alunas Tainá Bartolome, Ana Paula Giordani e Ana Catarina Fonseca. São alunas da formação e pós em TCC. O capítulo 7 é o que a gente vai trabalhar hoje, do livro Psicoterapias Cognitivo-Comportamentais, um diálogo com a psiquiatria. E esse capítulo fala sobre neurociências e a TCC. Vocês podem começar. Se o pessoal que tiver dúvida pode estar perguntando, levantando a mãozinha aqui, que a gente vai interagindo. Fique à vontade. Acho que eu só vou liberar aqui o compartilhamento para vocês. E vocês podem começar. Boa noite. Vou compartilhar aqui. Tá dando para ver? Sim. Então tá bom. Bom, gente, é o capítulo 7, como ela falou, da parte 2, Neurociências e Terapia Cognitivo-Comportamental. Eu já vou deixar claro que é um capítulo muito difícil. Para mim foi muito difícil. Ana, eu não sei se é só para mim, mas teu áudio tá bem baixinho. É? Ai, meu Deus. É que eu tô compartilhando? Eu achei que tu estava rouca, por isso que estava assim mais baixinho. Eu tô um pouco. Ah, então pode ser isso. Vou tentar falar mais alto. Bom, esse capítulo eu achei bem difícil, fala muito de neuro. Então, eu particularmente, eu sei que eu não vou conseguir responder muitas dúvidas, talvez, que eu não lembro de muita coisa, e é muita coisa para lembrar. As funções de cada parte do cérebro, ele fala. Então, eu achei bem difícil. Mas vamos lá. Esse capítulo, ele fala bastante de como a TCC é capaz de fazer alterações biológicas cerebrais mesmo na gente e que hoje já é possível ver a partir de exames de imagem, como tomografia. Como a TCC é capaz de ir além da psique, mas também ter efeito cerebral capaz da gente ver em exames. Isso foi claro. Então, a psicologia tem se integrado cada vez mais com as outras áreas de conhecimento, como as neurociências, até pelo fato da TCC valorizar a metodologia científica para produzir conhecimento. Por muito tempo, os estudos focavam, e tem mais estudos focados na mudança neurobiológica a partir das medicações, de como as medicações afetam as mudanças neurobiológicas, mas está crescendo o número de estudos que avaliam as mudanças neurobiológicas a partir da psicoterapia. A neurociência tem desenvolvido métodos para analisar a função cognitiva e entender os transtornos mentais. E compreender como a TCC afeta esses mecanismos biológicos acaba ajudando nas intervenções terapêuticas. A gente consegue trabalhar melhor, além de possibilitar uma melhor adesão do paciente, ao saber que é possível ter uma alteração biológica com a TCC. Um dos estudos que esse capítulo traz é o de fobia de aranha. Então, indivíduos com fobia de aranhas, eles apresentam medo persistente e intenso, bem como comportamentos evitativos em relação a esses animais. E a TCC tem se mostrado eficaz na redução de sintomas de fobias específicas, como a fobia de aranha. Alguns estudos mostraram como o tratamento com a TCC se mostrou bem sucedido na relação de fobias de aranha. Apesar de diferentes estudos mostrarem áreas diferentes do cérebro que estão envolvidas nessa fobia, alguns estudos mostraram as regiões envolvidas, o córtex pré-frontal dorsolateral, o giro parahipocampal, a ínsula e o córtex cingulado anterior, que eu também não vou lembrar tudo. Eles são meio mesclados, mas tem a ver com emoção, com linguagem, comportamento, integram várias coisas. Desculpa, minhas cachorras estão aqui me atrapalhando. E a TCC foi capaz de
de ter efeito nessas áreas, no córtex pré-frontal dorsolateral, o giro para-hipocampal, a ínsula e o córtex circular anterior. A TCC conseguiu ter efeito nessas áreas. E a redução da hiperatividade nessas áreas mostrou, então, reduziu a atividade nessas áreas e isso trouxe um bom resultado para os pacientes. Além dessas áreas, houve relatos de redução da ativação da amígdala e aumento da ativação do córtex orbitofrontal medial após o tratamento com a TCC. E aí, esse córtex orbitofrontal, eu trouxe aqui porque eu achei interessante, que ele está relacionado à personalidade, a emoções e comportamento social. Então, a TCC, ela diminuiu a ativação da amígdala, tem relação com a emoção, regular nossas memórias e emoções, e aumentou a ativação desse córtex orbitofrontal, que tem a ver com personalidade, emoções e comportamento social. E apesar de ter resultados diferentes, alguns resultados diferentes nesses estudos, em todos teve em comum que a TCC foi capaz de reduzir os sintomas e modificar os circuitos neurais disfuncionais. Com a fobia social também. A TCC foi capaz de demonstrar bons resultados associado com o uso de citalopram, que é um antidepressivo. Então, o estudo de Fuhrmark investigou as mudanças neurofuncionais no cérebro de pacientes submetidos ao tratamento com a TCC e o citalopram, utilizando esse PET, que é a tomografia por emissão de fósforo, que é uma partícula radioativa. E os resultados mostraram que o tratamento com a TCC e o citalopram teve ativações de regiões cerebrais como a amígdala, o hipocampo e áreas corticais adjacentes. Então, sugerindo um possível meio de tratamento na questão da ansiedade. Essas regiões estão ligadas à ansiedade. A redução da atividade nessas regiões cerebrais, hipocampo, amígdala e áreas corticais adjacentes, e em particular a amígdala e o hipocampo, foi associada a resultados favoráveis em um longo prazo, uma melhora clínica dos pacientes. A amígdala e o hipocampo são estruturas relacionadas ao condicionamento de estímulos aversivos em indivíduos com fobia social. E a redução da atividade nessas regiões pode ser um mecanismo importante pelo qual tanto o tratamento farmacológico com o citalopram quanto os psicoterápicos a TCC exercerem efeito ansiolítico. Um outro estudo desse Leishman, não sei como pronuncia, confirmou também esses mesmos resultados, destacando a normalização da ativação da amígdala e do hipocampo após o tratamento com a TCC e o citalopram. Vamos falar do transtorno de evento pós-traumático. Oi, gente, boa noite. Vamos lá, vou entrar um pouquinho aqui sobre o transtorno de estresse pós-traumático. Não vou ligar a câmera, como eu falei para ver, eu tô com um pouquinho de falha de conexão. Mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre o que é esse transtorno. A gente tem ouvido um pouquinho aí em relação à pós, mas eu trouxe também alguns pontos específicos em relação a isso, que ele é um transtorno, né, em decorrência de algum tipo de evento traumático que acontece ali na vida do paciente, e ele é um distúrbio caracterizado por sinais, né, seja eles sinais físicos, psíquicos, emocionais, de pessoas que são vítimas de algum tipo de situação. Então, de repente, a pessoa ela pode ser vítima da situação ou ela pode ter testemunhado essa situação, né, então, sendo um ou outro, ela pode desenvolver aí esse tipo de transtorno. E as informações mais dos estímulos afetivos, né, uma coisa que tem ali no livro que ele também ressalta, é que tende a ser gravadas com mais força na nossa memória. E a pessoa ela passa a reviver aquela situação ali, né, aquela dor constantemente, do trauma que ocorreu na vida dela. Então, um exemplo desse transtorno é uma pessoa que ela sofreu, né, um assalto à mão armada. Ela sofreu esse assalto
e ela assiste um filme que tenha essa questão de arma. Então, automaticamente, ela já começa a reviver aquele momento novamente. Então, ela passa a reviver cada detalhe ali daquele momento, né? E é apontado, o livro, ele relata, ele é bem complexo mesmo, como a Ana falou, mas ele aponta que as técnicas, né, no caso de TCC, ela mostra uma taxa de melhoria em torno aí de 90% no final do tratamento. Porém, ali já nos primeiros 6 meses já consegue se ver 85% da melhora desses pacientes, né? Uma outra coisinha que ele traz também é a questão da terapia de exposição, né? Uma das técnicas aí da TCC, que ele fala que ajuda a apagar ali aquele evento traumático que a pessoa ela vivenciou, né? E a trabalhar ali as crenças disfuncionais para que aquela pessoa ela consiga entender de fato assim que uma coisa é o que ela é e uma coisa é a forma assim que ela de fato se vê diante dessa situação. Uma outra coisa também que eles respaldam aí nessa questão do livro é que os pacientes eles responderam ao tratamento e houve um aumento na ativação do córtex. Essa questãozinha, né, é uma coisa também que eu preciso estudar um pouco mais em relação a neuro, porque tem algumas palavras ali bem complexas que esse livro traz, mas fica aí também para lição de casa para se aprofundar um pouquinho mais nessa questão. E os autores eles chegaram a concluir, né, que tanto o córtex cingulado anterior quanto a amígdala eles estão envolvidos aí nesse processamento do medo, né, do medo contínuo que o paciente ele passa a ter. E aí uma outra coisinha, pode passar o slide, por gentileza, é o que é o transtorno obsessivo compulsivo. Ele tem como uma base, né, neurobiológica, ou seja, ele acontece por alguns tipos de alterações realizadas no nosso cérebro, e ele é caracterizado pelas obsessões, né? Obsessões, compulsões, que vão interferindo aí tanto em aspectos familiares quanto nessa questão dos aspectos sociais também na vida do paciente, né? Na vida da pessoa. A obsessão, eu trouxe até, fui um pouquinho para me aprofundar um pouquinho mais sobre isso, que fala que a obsessão ela está ligada a pensamentos, ideias, imagens intrusivas, né? Ou seja, a pessoa ela não quer apresentar aquele tipo de pensamento, mas eles invadem automaticamente a mente da pessoa e ela tenta até ter o controle sobre isso, mas em consequência ela gera uma sensação de insatisfação, de culpa e de medo também, né? E o portador desse transtorno ele tem pensamentos muito repetitivos, que por mais que ele não queira, né, ficar lembrando daquilo, ele fica constantemente ali com aqueles pensamentos o dia inteiro, e isso acaba atrapalhando, né, na questãozinha da qualidade de vida da pessoa, e tudo mais. Já nas compulsões, são como se fossem alguns tipos de rituais, né, repetitivos, consequentes, que vão ali aparecendo na vida da pessoa, que faz com que ela se sinta melhor só quando ela tem algum tipo de realização pessoal, né? Então, uma das coisas que as pessoas com TOC elas têm, né, é a questão da necessidade de verificar o tempo todo. Um exemplo, se deixou o ferro ligado em casa, saiu para trabalhar, ou qualquer outro tipo de situação que não esteja sob o controle daquela pessoa, né? E se ela não fizer a conferência, ela acaba ali não se sentindo bem. E ela acha que as coisas podem ocorrer e que as coisas vão ser culpa dela. Tudo que ocorrer vai ser aí culpa dela. E quanto aos efeitos, né, neurobiológicos da TCC nos pacientes com TOC, o capítulo ele relata bastante que foram identificados 5 estudos de neuroimagem com o intuito de responder um pouquinho mais sobre isso. E eles falam que investigaram as mudanças mesmo metabólicas cerebrais, né, dos transtornos com a terapia cognitiva comportamental mais a fluoxetina, que em conjunto, né, teve um bom resultado. Isso é uma das coisas que eles enfatizam assim em relação a esse capítulo. E que nesse caso, a TC, né, ela consiste em técnicas de exposição, que é o que eu falei para vocês um pouquinho, né, atrás, que tem como prevenção as respostas individualistas das pessoas. Então, eles trabalham juntos para isso, né? E uma das coisas que o autor desse livro ele relata também é que eles avaliaram
as mudanças regionais cerebrais antes e depois do tratamento com a TCC, com a medicação para realmente compreender essa junção dos dois e que isso de fato foi muito benéfico. E eles tinham como uma hipótese, né, que os pacientes com TOC eles poderiam apresentar uma ativação anormal nas áreas frontais e que poderiam influenciar nas tarefas cognitivas. E é importante ressaltar também, né, que em todos os estudos, os pacientes que responderam à TCC apresentaram mudanças de fato cerebrais. Então, é uma das técnicas mais eficazes para esse tipo de tratamento, embora seja um modelo não ainda pré-estabelecido. Agora eu passo um pouquinho aqui para a Ana. Olá, boa noite. Eu vou falar um pouquinho, começar pelo transtorno de pânico, tá? As características do transtorno de pânico são ataques recorrentes e inesperados, preocupações persistentes acerca de ter outro ataque e preocupações sobre possíveis complicações ou mudanças de comportamento relevante relacionada aos ataques. Então, além da pessoa ter os ataques, ela fica nervosa pela preocupação que ela fica de medo mesmo de ter outro ataque. Pode passar. Os estudos que o livro traz são decorrentes do tratamento da TCC e o medicamento, né, o antidepressivo. O estudo foi feito através de exames de neuroimagem, com FDG e PET, antes e depois dos tratamentos, né? E o PET é a tomografia, por emissão de prósitons, acho que é isso mesmo. Alguém falou aí, acho que foi a Ana, né? E o que eles puderam perceber? Depois e antes do estudo, a diferença, né? Teve um aumento da atividade do metabolismo cerebral no hemisfério esquerdo, principalmente nas regiões pré-frontal, temporoparietal e occipital, e no cingulado posterior, que são as áreas de consciência humana, visão, sensibilidade, intensidade e memória sensitiva. Houve uma diminuição na região frontal do hemisfério esquerdo e na região frontal, parietal e temporal do hemisfério direito, que é também de percepção, né? Mas é mais compreensão de linguagem, comunicação. E não teve alterações nas regiões subcorticais. Eles conseguiram perceber que tanto o tratamento com fármacos quanto a TCC tiveram resultados, e as mesmas alterações. Os pacientes que responderam ao tratamento de fármaco e os pacientes que responderam à TCC tiveram as mesmas alterações. Pode passar. O resultado, né, que eu já tinha falado, que eram os mesmos, ambos ativaram o processamento temporal cortical, área paralímbica, que faz parte do sistema de alarme que informa sobre perigo externo, pois está envolvida com processamento de emoções, ou seja, avalia estímulos externos e classifica como significativos, né? A gente tem aquele estímulo externo, e nós percebemos de uma forma que para a gente fica, para a pessoa que tem esse transtorno, a gente classifica como significativo. Então, acontece o estímulo e o paciente, a pessoa que tem o transtorno, avalia como algo significativo. Que é onde deu alteração, né, nos resultados, que é essa parte aí que tem esse processamento, que é a área paralímbica. O estudo também trouxe a hipótese de que as regiões acima da amígdala podem ser moduladas adaptativamente nos pacientes que respondem à TCC, que está explicando aí, na verdade, que essas regiões da emoção mesmo, elas são moduladas, elas são alteradas nos pacientes que respondem à TCC. Pode passar. O próximo fala sobre a predição de resposta, que eu achei bem interessante. É possível, né, nessa parte fala que é possível que a atividade metabólica
de regiões previamente associadas aos transtornos mentais possa predizer a resposta a TCC, né? Ele faz essa grande pergunta, na verdade, se é possível que a atividade metabólica das regiões previamente associadas aos transtornos mentais possa predizer a resposta. E a resposta que eles encontraram foi que sim, né? Será que o paciente com modelos particulares de metabolismo cerebral podem responder preferencialmente a um tipo determinado de tratamento? A predição de resposta pode sim auxiliar na escolha da intervenção mais indicada para determinado paciente. No toque, por exemplo, um metabolismo mais alto no córtex orbitofrontal esquerdo estava melhor associado ao tratamento com TC. E em atividade mais baixa estava melhor associado no tratamento com fluoxetina. Ou seja, dependendo de como o nosso cérebro reage, né, de como o nosso cérebro funciona, aliás, ele vai reagir melhor com o medicamento ou com a TCC. Então, essa é a predição que eles falam, e que um estudo do cérebro da pessoa pode dizer qual possivelmente daria um melhor resultado para aquele paciente em questão, se é a TCC, no caso, ou um medicamento, né, um remédio. Pode passar. Não só a ativação, mas também o tamanho de determinadas regiões cerebrais podem estar envolvidas na resposta ao tratamento com TCC. Em TEPT, os pesquisadores observaram que os pacientes que tinham mais resposta ao tratamento tinham maior volume do córtex cingulado anterior do que os que não obtiveram melhora. Na medida em que o volume dessa região é maior, os indivíduos parecem estar mais aptos a regular o medo, processando melhor a TCC. Então, os pacientes que têm a região maior, né, eles conseguem processar melhor o tratamento da TCC, porque eles conseguem obter uma melhora, né, porque eles estão mais aptos nessa regulação, eles conseguem regular melhor. Então, a TCC fica mais apta. E os pacientes com a área menor respondem melhor com medicamentos do que com a TCC, porque eles estão menos aptos a essa regulação. Pode passar. O objetivo do capítulo foi responder se a TCC promove alterações neurobiológicas nos tratamentos de transtornos de ansiedade. E o resultado de todo o estudo foi que a TCC tem sim se mostrado eficaz, embora os efeitos neurobiológicos sejam poucos conhecidos. A TCC favorece a reestruturação dos pensamentos e a modificação dos sentimentos e comportamentos, promovendo novos aprendizados. Ou seja, consequentemente, acontecem mudanças sinápticas, né? A partir do momento que a pessoa tem novos aprendizados, a sinapse está acontecendo. A TCC é capaz de modificar a atividade neural disfuncional relacionada aos transtornos de ansiedade nos pacientes que responderam ao tratamento. Porém, cabe ressaltar a importância dos estudos de predição de resposta ao tratamento, né? Então, ou seja, existe um resultado, existe uma melhora, eles conseguiram perceber isso. Só que eles ressaltam a importância de conseguir notar essa diferença de função, né? De como o cérebro funciona, tanto na parte do tamanho, quanto na parte funcional mesmo. Características neurais, que eu acabei de falar, né? Tanto morfológicas quanto funcionais, podem indicar previamente ao tratamento se há mais chance de resposta terapêutica. Então, através dessas características neurais do paciente, tanto morfológicas quanto funcionais, a gente consegue saber previamente, antes de iniciar, se aquele paciente vai ter mais chances de responder ou não ao tratamento da TCC. A psicoterapia com TCC e a farmacoterapia, em alguns casos, podem ter sítios de atuação semelhantes. Então, o estudo mostra que tanto o TCC quanto os fármacos
eles possuem resultados semelhantes na mesma região do cérebro, eles fazem a mesma função, tanto a terapia quanto o remédio. Pode passar. A TCC regularizou especialmente os circuitos neurais disfuncionais envolvidos com a regulação de emoção negativa e a extinção. Porém, os achados não foram homogêneos, sendo importante pesquisas futuras. No livro, eles colocam bastante coisas assim, que existem estudos, mas é preciso pesquisas futuras, porque não tem nada muito concreto assim, sabe? Tem resultados muito, muito homogêneos. Assim, ao mesmo tempo que existe uma alteração, não existe alteração ali, são resultados e homogêneos em relação à farmacologia, em relação à TCC, então eles falam que seria importante uma pesquisa futura. Os transtornos de ansiedade são, em parte, caracterizados pela resistência à extinção de reações emocionais, aprendidas a estímulos ansiogênicos e por comportamentos de evitação. Então, neste caso, os transtornos de ansiedade, eles são características pela resistência, né? A pessoa que tem ansiedade, ela tem uma resistência à extinção de reações emocionais aprendidas a estímulos ansiogênicos. A pessoa, ela tem uma resistência em deixar de lado aquela reação, né? Existe essa resistência. E eles acabam tendo comportamento de evitação. O tratamento com TCC abrange técnicas específicas que permitem tanto a extinção do medo condicionado quanto a regulação cognitiva de emoções. O que no livro fala muito, né? Por que a TCC tem tanto resultado nos casos da ansiedade? Quando eles conseguiram perceber a alteração, a principal alteração que tinha são nas áreas cerebrais que envolvem emoção e percepção, que é onde a TCC trabalha muito, né? Em como o indivíduo percebe, como ele recebe aquilo e a regulação e a extinção. Então, a gente educa o paciente a pensar de outra forma, a extinguir algum pensamento. Então, é por isso que tem bastante resultado nos transtornos de ansiedade. O tratamento com TCC abrange técnicas específicas que permitem tanto a extinção do medo condicionado quanto a regulação cognitiva das emoções. Ou seja, pode entrar em extinção ali, né? O medo condicionado e regula as emoções, né? Que é quando a gente fica ali naquela situação com o paciente, ele percebendo, será que isso é real? Será que o que eu estou pensando? Será que o que eu estou sentindo tem tanta validade assim, ou será que é só uma percepção minha? A gente consegue mostrar os outros olhos para os pacientes, né? Que eles conseguem ver de outra forma, perceber de outra forma, que antes eles não conseguiam, que são os novos aprendizados. Eles aprendem a ver de outra maneira. No livro, eu não coloquei aqui nos slides, porque eu imaginei que não daria tempo, mas eu acho que vai dar tempo, e eu acho super legal colocar, que são essas técnicas que eles dão como exemplo, que o que acontece com essas técnicas que consegue alterar o nosso cérebro, né? Por exemplo, a técnica de exposição. Eu vou começar aqui pela reestruturação cognitiva, tá? Eu vou começar por ordem aqui para eu conseguir ir falando. Eu não coloquei aí, mas dá para falar. A reestruturação cognitiva, ela possibilita que o paciente consiga questionar os fundamentos dos pensamentos. Ou seja, ela promove a alteração da emoção no paciente, né? A TCC, ela ensina o paciente a questionar aquilo que ele está pensando, né? Nossa, será que isso é real? Será que isso de fato faz sentido? Será que é uma coisa disfuncional, né? Será que não é uma realidade? Será que é uma coisa que só eu estou vendo? As coisas não são bem assim? Será que elas são realmente desse tamanho que eu estou percebendo? Então, a reestruturação cognitiva, ela possibilita isso, né? Questionar os fundamentos dos pensamentos e promove a alteração. É uma técnica considerada como estratégia da regulação, é onde a gente aprende a regular, né? Será que eu estou exagerando? Será que eu não estou exagerando? Será que isso é real? Será que não é? Como que eu vou regular isso?
A técnica de distração também é uma técnica muito usada. E por que que ela consegue ter essas alterações quando eles fazem esse estudo, né? A técnica de distração, ela é utilizada e favorece que o paciente mude o fluxo do pensamento. Então, ele se distrai, né? Ao invés de ficar focado naquilo que está causando a ansiedade, a gente ensina o paciente a tirar foco daquilo que está causando ansiedade, que está trazendo todos aqueles sintomas negativos, trazendo toda aquela coisa negativa para a pessoa, e transferir para outra coisa que não traga tanto, né? Então, a distração leva à redução dos sintomas da ansiedade e auxilia o paciente a focar a atenção em outros estímulos que não sejam aqueles que não tragam, né, o desconforto físico, que a pessoa que tem o transtorno de ansiedade, ela traz muitos desconfortos físicos. Então, ela se distrai e tira o foco daquilo para não causar tanto desconforto físico. Ela tira o foco daquele desconforto. Os estudos de regulação da emoção fortalecem a proposta terapêutica da TCC e a diminuição da alocação dos recursos atencionais nos estímulos emocionais. Pode reduzir o impacto no indivíduo, uma vez que os transtornos de ansiedade podem ser parcialmente explicados pela facilidade que o paciente tem em engajar ou desengajar a atenção nos estímulos ou situações negativas, né? Ou seja, o paciente, ele se engaja muito facilmente naqueles estímulos, naquelas situações negativas. É onde começa todo aquele sofrimento, né? O paciente não consegue sair daquele círculo, aonde o próprio pensamento negativo dele gera uma emoção ruim, gera um comportamento ruim, e ele retroalimenta, que a gente chama, né? O próprio comportamento dele, que foi causado por um pensamento ruim, faz com que ele pense ainda coisas piores, né? O paciente não sai daquele círculo, então ele fica se retroalimentando de coisas negativas. Ele tem uma facilidade muito grande disso. A técnica de exposição, que também é uma das mais usadas, que favorece a extinção do medo condicionado, né? A exposição, eu acho que bastante gente já ouviu falar aqui, que é onde a gente vai expondo o paciente de uma forma gradual aquilo que ele tem medo. Durante a exposição, o paciente fortalece seu senso de controle, ou seja, aos poucos ele vai se expondo e ele vai aprendendo a controlar o medo dele, né? Vai reduzindo as expectativas futuras, aquele medo que ele tem de alguma coisa acontecer, ele percebe que aquilo era uma coisa só da cabeça dele, que aquilo não aconteceu da maneira que ele achava que ia acontecer, era só um pensamento, não uma realidade. A exposição favorece o teste da realidade, que eu acabei de falar, por meio da constatação real. Ou seja, acontece e a gente mostra para o indivíduo, olha só, você pensou que isso ia acontecer, e isso não aconteceu, e você sofreu quando você pensou que ia acontecer. Mas, na realidade, isso não aconteceu, né? Então, a gente vai colocando o paciente num teste de realidade. Então, ele vai constatando por ele mesmo que aquilo não é real e ele vai aprendendo a se controlar. Ele vai aprendendo a entender que as consequências nem sempre são tão catastróficas quanto ele imagina, né? Aí ele vai aprendendo a reduzir a ansiedade e vai parando de evitar as coisas, porque o paciente, por medo de que algo aconteça, ele começa num padrão de comportamento de evitação, ele começa a evitar as coisas com medo de acontecer. Mas no livro também fala que é importante ressaltar que quando a gente fala sobre extinção, não se deve à perda de um aprendizado, mas sim à formação de um novo aprendizado. Ele superpõe ao anterior que inibe a resposta deste, ou seja, ele aprende um modelo novo de resposta e aquele modelo novo se superpõe àquele modelo que estava causando desconforto nele. Ele não deixa, né? A memória do medo, ela nunca deixa de existir. A pessoa sempre vai saber que um dia
ela teve medo daquilo, mas ela aprende a lidar com a situação e aquilo não causa mais desconforto para ela, porque ela aprendeu a se comportar de uma maneira nova, a pensar de uma maneira nova. Assim, a terapia, através da exposição, favorece a ativação de áreas que estariam relacionadas ao controle de reação de medo, promovendo a extinção. Aí pode concluir no livro, né, que sim, a TCC traz muitos benefícios e que o estudo neurobiológico, né, a tomografia e estudar o cérebro também traz benefícios, trazendo para a gente uma facilidade de uma possível ou não resposta, uma aderência maior ou menor de um paciente em relação à TCC. Acho que é isso. Parabéns, meninas. Ótima apresentação. Sempre que a gente vai falar de neurobiologia, psicofisiologia aqui no grupo de estudos, é sempre um capítulo mais difícil, né? Porque tem esses nomes todos. Mas vocês conseguiram aprender o sentido, né? Por trás, porque mais importante do que o nome é entender o sentido e o porquê e como que funciona, né? Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma questão sobre isso. Se já haviam também refletido sobre essas alterações fisiológicas, né, que acontecem com a terapia, que não é só uma alteração a nível cognitivo e comportamental, né? Como que é isso para vocês? Isso me fez lembrar de uma paciente minha que eu atendi até hoje, e ela e é sobre isso, né, a evitação. Ela evita, né, ter aquela conversa e acaba tendo comportamentos em que vai trazendo mais tristeza, falta de coragem. Coube bem assim com essa parte do estudo, né? Eu achei bem importante. As meninas falaram super bem também. Esse comportamento de fuga e de esquiva, ele causa ali um alívio momentâneo, mas depois aquilo cobra um preço, né? Eu também tenho uma paciente que eu estou trabalhando assertividade e ela já teve alguns momentos de tentar se esquivar dessas situações em que ela precisaria colocar a assertividade em prova. E quanto é importante estar incentivando, psicoeducando e falando para a pessoa. No momento, tu vai se sentir aliviado, mas depois isso vai te trazer uma consequência, né? Vocês percebem muito esse comportamento de esquiva na atuação de vocês? A Ana trabalha com criança, né, Ana? Criança também tem muito disso, né? Essa paciente que eu atendi, ela é uma adolescente, assim, né? E ela estava se esquivando de um melhor amigo, porque ela se sentia muito sozinha no colégio e ela só tinha um amigo. E daí esse amigo começou a namorar e tal, e daí agora ele se separou, mas algo deixou ela chateada, porque ele não contava as coisas assim para ela, porque ela nunca tirou o bebê. Eu acho engraçado isso, que a gente começa a participar real da história da vida dos pacientes. E ela não tirou o bebê ainda, né? E todo mundo da sala dela já tirou o bebê. Então ele não conta algumas coisas para ela e tal, como a amiga dela que tá nem aí, que ela não tirou o bebê e conta tudo, né? E daí ela começou a se afastar e não fala mais com ele. Tipo, ele teve com ela nos piores momentos, né? Era só ele que ficava com ela no colégio. Então, eu trouxe muito esse comportamento dela essa situação hoje, ela tá se esquivando, né? Dela tá talvez abandonando um amigo que possa, através de uma conversa, assim, né? Ser um amigo às vezes para a vida inteira, né? E daí eu trouxe muito essa questão de conversa e tudo mais, expor que ela tá chateada. Então, assim, eu acho muito interessante isso. Ela começou a ficar até com bastante calor, assim, né? Tipo, não, mas eu não tô chateada com ele, mas eu não tô com raiva. Daí eu fui trazendo as coisas e era uma chateação que estava ali dentro de uma caixinha, só para ela não ter que mexer naquilo, porque ela tem medo de voltar a falar com ele e acabar ficando chateada de novo.
Eu trabalho em uma instituição com crianças e lá tem muito disso, sabe? Eu acho que todas as pessoas, não só as crianças, uma coisa que acontece muito em um círculo de amizade é a gente fazer o seguinte, a gente acha que uma pessoa está estranha com a gente. Aí a gente se afasta. Aí a gente acha que a pessoa se afastou da gente, mas quando a gente vai fazer aí uma reflexão, a gente percebe que a gente se afastou da pessoa e não necessariamente a pessoa se afastou da gente, né? E as crianças trazem muito isso, sabe? Muito dos conflitos das crianças que eles trazem diariamente, principalmente as meninas, é muito assim, tia, ela não conversa mais comigo. Por que ela não conversa mais com você? Ela fica cochichando de mim. Eu passo, ela fica ali cochichando sobre mim. E eu falei assim, mas quem te falou que ela estava falando de você? Porque eu passei e ela cochichou. Era sobre mim. Eu falei, mas será que ela não estava falando uma coisa boa sobre você? Aí ela falou, não. Ela estava falando uma coisa ruim. Eu falei, você ouviu? Não, tia, eu não ouvi, mas só pode ser. Eu falei, pergunte isso para ela. Conversa com ela. Agora, você se afastou dela, não conversa mais com ela, porque ela não conversa mais com você. Quem será que não está conversando com quem? Quem será que iniciou essa situação? E um dia eu fui provar para elas que elas mesmas faziam tudo isso, né? E eu chamei as 5 meninas que estavam tendo esse conflito, e foi muito legal, assim, o resultado, porque elas esclareceram. Eu falei, só por que você não está mais... Sofia, por que você não está mais conversando com a Ashley? Ela pegou e falou assim, tia, porque ela passou perto de mim me olhando com a maior cara. Eu falei, você estava falando dela com a Aisla? Ela pegou e falou assim, sim, eu estava. Falei, tia, que ela estava falando de mim. Eu peguei e fiz assim, ó, o que você estava falando? Eu falei que olha a cara que ela estava olhando para mim. Olha, eu falei assim, olha ali, a cara que ela tá para mim, acho que ela tá com raiva da gente. Falei, você estava falando sobre isso? Eu falei, ela falou, mas eu não estava com raiva de você, eu estava te olhando com aquela cara porque você estava cochichando. Falei, não, a gente estava cochichando porque você não estava falando com a gente. Falei, gente, vocês perceberam? E uma fugiu da outra, uma achou que a outra, tudo se resolve na base de conversa, né? Mas assim, nós adultos fazemos muito isso às vezes, né? Nossa, hoje fulano tá esquisito, hoje eu não tô muito afim de conversa. Aí a Flaviana fala assim, nossa, a Ana Paula tá estranha hoje, né? Ela sempre tagarela tanto e hoje ela tá quieta. Será que eu fiz alguma coisa para ela? Aí a Flaviana se afasta de mim porque ela acha que eu estou com raiva dela. Aí ela se afasta de mim. Só que eu só tava num dia ruim. Aí eu começo a falar assim, nossa, a Flaviana se afastou de mim. O que será que eu fiz para ela, né? E é uma coisa que puxa a outra. E eu acho super interessante também sobre esse negócio de esquiva, né, que a gente está falando. Mas no livro também fala muito sobre neurobiologia, mas como que é interessante, né? Por que as pessoas interpretam de formas tão diferentes e nos estudos lá ele falam que há uma diferença no como o cérebro funciona. Então, se o meu cérebro funciona de determinada forma, é mais fácil que eu ignore determinada situação, ou se ele tem aí um processo metabólico maior em determinada área, é possível que eu faça um escarcéu diante daquela situação e outra pessoa ignore. Então, como que é interessante a gente entender que cada um realmente funciona de um jeito, até ali dentro do cérebro mesmo, né? Na nossa biologia, nosso cérebro mesmo funciona até em tamanho, até o tamanho do nosso cérebro, ele faz com que a gente funcione de forma diferente. Então, é a gente saber olhar mesmo para cada indivíduo e entender que não existe uma receita pronta, nem para psicólogo, nem para amigos, nem para relações, nem para nada, né? Cada um é cada um mesmo. E eu acho que a gente tem que saber olhar essas diferenças em todos os sentidos, né? Seja em relações familiares, de pais, de filhos, de amigos, relações de psicólogo com o paciente. Eu acho que é isso que mais me chamou a atenção no livro, assim, essa diferença até de como o cérebro funciona. Porque eu imaginava assim, eu sabia que cada um, que era subjetivo o modo como cada um
entendi as situações. Mas eu nunca parei para pensar que o funcionamento do cérebro era diferente, que o tamanho do cérebro da pessoa podia fazer com que ele pensasse diferente, que ele percebesse aquilo de forma diferente. Eu nunca parei para pensar nisso. Eu falei, nossa, eu só sabia que percebi, mas eu nunca parei para pensar o porquê. Eu achei super interessante. Embora difícil, interessante. É interessante, meninas. Oi, boa noite. Eu acho interessante isso que a Ana está falando, a Eliane, por conta, assim, eu acho que a gente só precisa ter um certo, eu pelo menos, eu gosto de ter esse certo cuidado, porque embora nós estamos falando especificamente da abordagem de terapia cognitiva, né, e o estudo, eu não li, tá, meninas, esse capítulo, por isso que eu estou um pouco assim também. Queria até fazer uma pergunta para vocês. Como eu não li esse capítulo, eu ainda vou ler, eu fiquei na dúvida se esse capítulo, esse estudo estava referindo especificamente a TCC, né, essa combinação de terapia, ou se eles fizeram alguma correlação com outras formas de abordagem para ver se também um estudo de correlação com outras abordagens, se também, porque existem estudos anteriores que, quando se fala de terapia especificamente, que todas as abordagens elas têm na sua diversidade, né, essa potencialidade de fazer essa transformação na subjetividade da pessoa, né, de fazer essas mudanças. Só que esse estudo ele mostrou através da neuroimagem, né, algumas relações que ocorrem ali. E o que eu entendo é que antes dessas neuroimagens, da gente ter acesso a essas imagens, a gente só percebia isso no comportamento do paciente, né? Na mudança subjetiva que também era manifesta através da remissão dos sintomas, dos sinais, né? Mas, assim, na verdade, o que vem primeiro, né? Aquela velha história. Nosso cérebro é uma formação estrutural. A criança, na infância, em todo o seu desenvolvimento, ele vai tendo interação com o mundo, consigo mesmo, com o mundo, e essa massa biológica, que é o encéfalo, o sistema nervoso, né? Ele vai se construindo. Então, o que eu acho interessante é a gente poder olhar para esse corpo biológico, para esse material biológico, que é o nosso cérebro, né, o encéfalo, o sistema nervoso, e poder entender como é lindo o ser humano integralmente falando, né, e como uma coisa pode interferir na outra, né, e a gente poder não ser excludente. Eu acho que o nosso papel como psicólogo é ter esse olhar para que a gente não seja excludente, para que a gente também não fique muito assim fechado, só a TCC faz isso, né? Embora hoje eu esteja na TCC por uma escolha, mas a gente vê que a psicoterapia em si, ela traz essa promoção de mudança subjetiva que a gente pode até não ver na imagem. A TCC conseguiu mostrar isso através desse estudo, eu achei super interessante, por isso que eu queria perguntar se eles fizeram algum estudo de correlação específica, eu vou até pesquisar sobre isso, mas eu acho muito legal, da forma que vocês trouxeram. Parabéns, foi muito bom. Obrigada. Oi, Eliane, o estudo foi só em relação à TCC, tá? E a fármaco, né, a farmacoterapia. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram os exames nas pessoas antes de fazer o tratamento, aí depois eles fizeram um estudo com as pessoas depois do tratamento, tanto com fármacos quanto a TCC. Aí eles viram a diferença entre as pessoas, né? Eles perceberam que a alteração neurobiológica era a mesma da TCC e o fármaco, os resultados eram praticamente os mesmos sítios ali, e daí eles perceberam, né, quando eles fizeram sobre a predição de resposta ali, eles perceberam que as pessoas que respondiam melhor ao fármaco e as pessoas que respondiam melhor à TCC tinham estruturas diferentes, tamanho e tudo mais, mas o estudo foi a TCC. Bem interessante. No caso, o uso do fármaco foi separado. No caso, pacientes só faziam a terapia
e paciente que só utilizava a psicofarmacologia, no caso, de Isso, os medicamentos. pacientes que responderam bem ao fármaco e os pacientes que responderam bem à TCC. Obrigada, Ana. Depois eu vou ler o capítulo essa semana. Eu não tive condição de ler, mas achei muito interessante. Obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de contribuir também? É isso mesmo, né, Ana? Responde certo, Tainá. Acho que é isso, né? Isso que a Eliane falou me lembrou uma aula que a gente teve aqui, foi uma aula aberta, foi parte de uma jornada, algo do tipo, sobre atendimento infantil, e era sobre o transtorno espectro autista, e na visão do psicodrama. E muitas pessoas falaram, eu sou do psicodrama e eu encaminho os pacientes, porque eu acho que a gente não vai conseguir trabalhar, enfim, tratar esse transtorno. E a Marcele, que é a professora e foi quem deu a aula, né, ela disse que não, que na verdade o psicodrama também funciona, ela também trabalha com ABA, né, mas que precisam ser feitos estudos para mostrar isso. Então, não é que a TCC seja melhor, mas é que a TCC faz estudos para provar isso. E muitas outras abordagens, às vezes, não estão preocupadas em provar, né, em trazer essas evidências. Mas, como a Eliane falou, não dá para ser excludente. O fato da pessoa estar em psicoterapia já gera uma mudança comportamental, uma mudança cognitiva, uma mudança também cerebral, né? E como uma psiquiatra que eu conheço, ela traz, né? A psicoterapia funciona como um fator de proteção. Então, ela não funciona só naquele momento, ela funciona em relação ao futuro também. Então, isso torna tudo bem interessante. E mais um pontinho para a psicoterapia. Mais alguma questão, pessoal? Já fiz aqui a chamada pelo Zoom, aqui pelos nomes. E falta 5 minutinhos para a supervisão. Já vou avisar para a professora, então, que a gente pode ir para a nossa segunda etapa de hoje. Agradeço as meninas, ficou muito legal o material de vocês, a explicação também ficou bem clara. Se vocês quiserem compartilhar também os slides com vocês, com o pessoal do grupo, sempre tem alguém pedindo assim, os slides, se vocês quiserem compartilhar, vai ser bem legal. Obrigada a todo mundo, e eu vejo vocês daqui 5 minutinhos na supervisão.